O termo fake news, ou em uma tradução literal, notícia falsa, ganhou grandes proporções nos últimos anos, em especial utilizado pela esquerda para determinar que tudo que é publicado pela direita é falso. Basta um assunto não estar de acordo com as suas narrativas ou mesmo noticiar alguma coisa verdadeira sobre políticos de esquerda e logo eles colocam o carimbo de fake news. Agora, será que fake news realmente existe? Será que nós devemos ou não combater as fake news? Bom, eu sou um grande defensor do combate às fake news. Desde que eu comecei o meu canal aqui em 2021, eu tenho falado frequentemente sobre esse tema. E aí muita gente já vai falar: ai, Olímpio, então você é esquerdista, então você é comunista, você está jogando do outro lado. Não. Vou começar aqui já dando um exemplo muito claro para vocês. Desde 2018, ou talvez até antes, né, quando o Bolsonaro se pré-candidatou à presidência do Brasil, ele é vítima praticamente diariamente de fake news promovidas pela imprensa de uma forma meio que legitimada, pelos políticos de esquerda, por influenciadores de esquerda, por blogs esquerdistas e, enfim, todo mundo que está lá do lado negro da força, do lado errado do poder. E é lógico que isso acabou, inclusive, influenciando no seu governo, na opinião pública sobre Bolsonaro e sobre todos que estão ao seu redor, e até mesmo na sua reeleição em 2022. Então, a fake news precisa sim ser combatida, mas combatida com os dispositivos que nós já temos na nossa Constituição e no nosso arcabouço legal. A fake news nada mais é do que a gente chamava antigamente de calúnia, difamação, injúria, danos morais, esse tipo de situação. Se for comprovado que uma notícia é falsa, é mentirosa e causa prejuízos para outra pessoa, indiferente se essa pessoa é de direita ou é de esquerda, ela pode acionar esses dispositivos judicialmente e punir aquela pessoa que está propagando a tal mentira. Mas a imprensa, quer dizer, não só a imprensa, né? As chamadas agências de checagem que foram financiadas pela USAID e pelo governo Biden aqui no Brasil, a imprensa militante e os influenciadores começaram a chamar tudo que é produzido pela direita de fake news, tudo que é produzido pela esquerda é verdade absoluta, por mais mentiroso que seja. Assim surgiram os inquéritos das fake news no Supremo Tribunal Federal. Assim surgiu toda a perseguição aos canais de direita, que muitos, inclusive, foram tirados do ar, foram derrubados, foram desmonetizados, sem estar falando absolutamente nenhuma mentira. Mas por que eu estou dando toda essa introdução aqui longa? Porque hoje nós vamos falar de uma outra fake news que está sendo utilizada agora novamente pelo governo como uma maneira de tentar calar as vozes da direita, de regular as redes sociais, de impedir que todos os brasileiros possam dar a sua opinião sobre qualquer coisa. E novamente eu tenho que vir até aqui e pedir encarecidamente para vocês: por favor, parem de divulgar coisas que claramente são mentirosas e que são cascas de banana colocadas para a direita no meio do nosso caminho. Olha só, eu tenho um livro aqui, eu não vou nem tirar o livro, está aqui na estante, mas é um livro que se chama Desinformação, que ele foi justamente escrito com base em todo o processo que os comunistas, a União Soviética, criavam de mentiras jogadas na rede social ou mentiras até mesmo para poder incriminar pessoas como se essas mentiras tivessem sido divulgadas por elas. Você joga uma notícia falsa, as pessoas caem nessa notícia falsa, divulgam essa notícia e depois são punidas por divulgarem uma notícia que foi plantada por eles mesmos. Conseguiram entender o plano? Tá. Então, a notícia falsa que eu estou falando aqui é sobre a
possibilidade da Janja ter desembarcado na Rússia com 200 malas de dinheiro. Nossa, Olímpio, você vai defender a Janja? Você vai dizer que a Janja não chegou com 200 malas de dinheiro do INSS lá na Rússia? Cara, é óbvio que não. É óbvio que não. Essa notícia chega a ser ridícula, mas as pessoas divulgam isso o tempo todo como se fosse uma verdade, só porque ataca a Janja, ou ataca o Lula, ou ataca o regime. Eu também quero destruir, quero acabar com esse governo, quero tirar eles do poder. Eu também quero que a Janja e o Lula paguem pelos seus crimes. Mas divulgar notícias falsas é uma forma deles calarem as nossas vozes. Sabe por quê? Uma das coisas que a Janja e o Lula estavam fazendo lá na China, depois da viagem da Rússia, foi justamente tentar apoio do Xi Jinping, do ditador comunista chinês, para que pessoas que são especialistas em censura nas redes sociais e na imprensa venham para o Brasil ajudar o Brasil a censurar também as nossas redes sociais. E eles usam como argumento esse tipo de notícia. Eles usam como uma forma de calar as nossas vozes para que a gente não possa falar as verdades sobre o seu governo, sobre o seu regime ditatorial. Eles usam essas fake news que são plantadas por eles mesmos para que pessoas mal informadas da direita divulguem isso daqui em massa, para que depois eles falem: tá vendo como precisa regular a rede social no Brasil? Tá vendo como é necessário ter censura no Brasil? Eu falei para vocês. Essa direita fica só criando mentira e divulgando por aí para tentar denegrir a imagem dos outros. Então, antes de demonstrar para vocês a argumentação disso tudo que eu estou falando, para que vocês se convençam de que eu não estou aqui defendendo a Janja, eu não estou defendendo o Lula, eu estou defendendo a liberdade de expressão da direita e mostrando que vocês estão sendo enganados o tempo todo pela direita, pela esquerda, que planta essas notícias falsas, aí joga em grupos de direita, joga em redes sociais de direita e as pessoas ingenuamente compartilham isso em massa. E isso acaba dando argumento para eles calarem as nossas vozes. Tá aqui, olha. Vou mostrar primeiro a notícia que saiu agora, né? A AGU, Advocacia Geral da União, dá 24 horas para redes sociais removerem notícias falsas sobre Janja. Conforme a CNN mostrou nos últimos dias, circulam publicações apontando que a primeira-dama viajou para a Rússia com malas cheias de dinheiro. Em primeiro lugar, a gente tem que usar o nosso bom senso. Ninguém leva 200 malas de dinheiro para lugar nenhum, talvez um traficante de drogas leve. Hoje em dia as pessoas quase nem usam dinheiro em espécie mais. O dinheiro desviado de aposentados pelo INSS não foi desviado diretamente pelo governo, né? Eu não posso afirmar aqui se o Lula, ou a Janja, ou qualquer pessoa do governo foi beneficiado com isso. Até onde nós sabemos, os sindicatos que têm ligação direta com a esquerda, com o PT, que são protegidos por deputados de esquerda, que foram beneficiados, inclusive, por esses mesmos deputados que derrubaram o decreto de Jair Bolsonaro que impedia que esses descontos fossem feitos na aposentadoria, esses sindicatos descontam na fonte o dinheiro e recebem nas suas contas esse dinheiro. E isso ao longo dos anos. Esse dinheiro não cai em espécie, ele é transferido de uma conta para outra conta, é praticamente um dinheiro digital. Ninguém vai lá e saca malas de dinheiro para esconder isso em algum lugar. Esse dinheiro, depois que ele cai nas contas dos sindicatos, ele pode ser distribuído para os membros dos sindicatos, para os líderes dos sindicatos, para políticos, financiar campanhas, enriquecer ilegalmente essa gente toda. Ele vai ser lavado de alguma forma. Mas não vai ser colocado em 200 malas e levado para a Rússia pela Janja.
É óbvio que não. Eu cheguei a ver, por exemplo, notícias como essa daqui, olha. Essa daqui é a foto das malas de dinheiro do bunker do Gedel Vieira Lima, né, lá da Bahia, que foi preso naquela época em uma operação da Polícia Federal em 2017 e tinha todas essas malas escondidas lá no seu bunker. E teve gente que chegou a divulgar essa foto como se fossem as malas da Janja, supostas malas da Janja indo para o exterior. Cara, se o regime lulista quiser desviar dinheiro para o exterior, como já foi acusado de fazer no passado, a gente sabe que muito dinheiro saiu do Brasil, ele vai procurar formas que pareçam legais para fazer isso. Não se leva bilhões de reais para fora do Brasil de outra forma. Ele vai fazer empréstimos para ditaduras, como ele fez para a Venezuela, que nunca mais o Brasil vai receber. Ele vai pagar construtoras fora do Brasil para fazer obras fora do Brasil que muitas vezes nunca foram feitas e nunca foram entregues, ou se foram feitas foram superfaturadas, como aconteceu em 19 países diferentes através da Odebrecht e de outras construtoras do esquema do regime lulista. Ele vai procurar formas que pareçam legais para levar esse dinheiro e depois vai lavar esse dinheiro lá ou vai distribuir para quem ele bem entender. Então, a AGU utiliza essa estratégia para começar a usar depois como argumento. Essa ordem da AGU aqui de 24 horas para que essas redes sociais, Facebook, TikTok e acho que o WhatsApp e o Instagram retirem essas informações, ela não precisa nem ser cumprida pelas redes sociais, porque ela é uma ordem extrajudicial. Ou seja, é um pedido, não é nenhuma ordem, é um pedido extrajudicial. A AGU não tem poder, a AGU é a Advocacia Geral da União. É como se fosse um escritório de advocacia que atende o regime lulista, o governo federal. Tá? Eles não têm o poder de mandar tirar, eles têm o poder de pedir. Assim como eu posso mandar uma ordem extrajudicial para o Twitter, o Facebook, tanto faz, e pedir para eles retirarem uma postagem que fale de mim, por exemplo. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu pego o meu advogado, a minha assessoria jurídica, ela manda uma ordem extrajudicial e fica esperando o resultado. E essas empresas podem falar, não vou fazer, se quiser entre na justiça e peça para o judiciário. O STF, sim, né, manda fazer isso com base no marco legal da internet aí, e simplesmente toma as decisões que quiser. Bom, basicamente, o que está acontecendo então? Como eu já falei anteriormente, essa daqui é mais uma forma de registrar um fato através dessa ordem extrajudicial da AGU, dessa decisão aqui, que pede essas 24 horas, para depois eles utilizarem mais esse argumento para censurar as redes sociais. Como as redes sociais não aceitam esse tipo de ordem, porque ela não é um pedido judicial oficial, eles vão usar esse tipo de argumento. Olha, tá vendo? A direita fica fazendo fake news o tempo todo para caluniar a Janja, ou o Lula, ou o governo, ou o regime lulista. E agora, então, a gente vai ter que regular as redes sociais para que isso pare de acontecer. Sempre tem uma virtude. Eles já tentaram argumentos do tipo, temos que regular para defender as criancinhas da pedofilia, para defender os jovens das drogas, para evitar que os traficantes usem as redes sociais para não sei o quê, para evitar um golpe contra o Estado democrático de direito. Eles usam todos os argumentos possíveis. E isso daqui serve para isso. É por isso que a gente precisa verificar muito bem uma notícia antes de ficar compartilhando por aí. Nós não queremos aceitar as fake news contra a direita, contra o Bolsonaro, contra deputados, senadores, políticos de direita. Mas também não temos que ficar compartilhando notícia idiota, porque não faz o mínimo, nem faz sentido isso. Isso aqui é um jabuti que eles estão colocando, é uma casca de banana que eles estão colocando na nossa frente para a gente escorregar e cair na armadilha deles. E aí eu quero encerrar esse vídeo mostrando esse vídeo aqui, muito bom, inclusive, do Samuel Puncher aqui, do Metrópolis, que ele fala
sobre justamente esse fato agora da ida de Lula para a China para tentar trazer enviados da China aqui para o Brasil para ajudar a regular as redes sociais. Olha só. Em uma coletiva de imprensa na noite de terça-feira, o presidente Lula revelou que partiu dele uma pergunta feita a Xi Jinping sobre o TikTok, rede social controlada por uma empresa chinesa. Lula também disse que questionou o presidente chinês sobre a possibilidade de Xi enviar ao Brasil uma pessoa de confiança do governo chinês para discutir a regulamentação das plataformas digitais. Confira o momento que o presidente revela o pedido que teria sido atendido por seu homólogo chinês. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Olha, o que eu acabei de falar? Não é possível deixar as redes sociais cometendo o absurdo que eles cometem e não fazer nenhuma regulação. Tá aí. Entenderam a estratégia? Eles soltam essas cascas de banana, fazem com que a gente escorregue na casca de banana, depois usam como isso como argumento para tentar novamente calar as vozes de todo mundo nas redes sociais. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Mas afinal, qual a relação da China com as redes sociais que nós conhecemos? A grande maioria é absolutamente censurada pelo governo de Xi Jinping. Veja alguns casos. O Facebook foi bloqueado desde 2009, após protestos em Xinjiang, devido ao seu potencial para organizar movimentos sociais. Já o X, antigo Twitter, é proibido desde 2009, antes do 20º aniversário da repressão na Praça Tiananmen, devido ao seu uso em protestos como a Revolução Verde no Irã. Já o YouTube é bloqueado desde 2009, após conflitos étnicos em Xinjiang, para controlar a disseminação de vídeos considerados politicamente sensíveis. O WhatsApp, muito usado no Brasil, é restrito na China desde 2017, com bloqueios parciais ou totais, especialmente durante eventos políticos, devido à criptografia de mensagens. O Snapchat é banido por questão de censura e controle de conteúdo, conforme as políticas do Great Firewall. O Pinterest é bloqueado como parte das restrições gerais a plataformas ocidentais que não cumprem as regulamentações chinesas. E até o LinkedIn foi a última rede social ocidental a operar na China, mas foi encerrado em 2021 devido a exigências de conformidade e censura. O Reddit é proibido por permitir discussões abertas que podem incluir conteúdo sensível ao governo chinês. O Discord é bloqueado por facilitar comunicações não monitoradas, especialmente em grupos privados. O Telegram é restrito devido à sua criptografia e uso por ativistas, dificultando a vigilância governamental do governo chinês. O Signal é banido por oferecer mensagens seguras, incompatíveis com as políticas de monitoramento da China. Essas proibições são implementadas pelo Great Firewall, um sistema de censura iniciado em 1998 pelo Ministério da Segurança Pública da China, que bloqueia servidores estrangeiros e monitora atividades online, vinculando-as a reconhecimento facial, localização e documentos de identificação. As restrições visam controle social, segurança nacional e promoção de plataformas locais, como WeChat, Weibo e Douyin, que seguem as regulamentações do governo. O acesso a essas plataformas ocidentais por cidadãos chineses só é possível via VPN, embora seu uso esteja arriscado e parcialmente proibido. Em 2022, um relatório do escritório do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos apontou graves violações dos direitos humanos cometidos contra a minoria uigur e outras comunidades predominantemente muçulmanas na região de Xinjiang. As violações incluíam, inclusive, restrições à liberdade de expressão da minoria muçulmana. Então é isso daí, restrições de liberdade de expressão. Olha só quantas redes sociais foram simplesmente banidas da China ao longo dos anos. Perceba que a China não chegou uma hora ou outra e simplesmente bloqueou as redes sociais no país. É uma por uma, assim como foi feito no Brasil. Alexandre de Moraes bloqueou o Telegram. Depois o Telegram acabou tendo que assinar um acordo para seguir as regras do Supremo Tribunal Federal para poder existir no Brasil. Bloqueou esqueci o nome da outra rede social lá de vídeos que estava tentando crescer no Brasil e concorrer com o YouTube, né? Bloqueou o Rumble, né? O Rumble, que inclusive faz parte lá do grupo do Donald Trump. Bloqueou redes sociais aí norte-americanas no Brasil. Tentou tirar do ar o X, tirou do ar durante as eleições, depois teve que colocar de novo. Mas é assim que eles fazem. Eles vão usar argumentos até descobrir uma forma de tirar essas redes sociais definitivamente. E agora o Lula, segundo as suas informações, que está deixando até mesmo a imprensa e a Lula News, a Globo News, indignada com isso, porque eles sabem que a censura começa pelas redes sociais e vai acabar na imprensa, assim como aconteceu na China também. Lula diz que Xi Jinping, o companheiro Xi Jinping, vai mandar o enviado aqui para o Brasil para censurar as nossas redes também. Então, tome muito cuidado, pessoal. Você pode estar
trabalhando para a esquerda, divulgando notícias falsas plantadas por eles, que depois vão ser usadas para calar as nossas vozes. Então, tome cuidado com o tipo de canal que você segue, com as pessoas que divulgam esse tipo de conteúdo. Se você não tiver muita confiança no conteúdo, pesquise antes para saber se é verdade, porque isso pode estar sendo usado contra a direita no Brasil. Valeu, deixa sua opinião aqui embaixo, um abraço e nos vemos na próxima.